Título 7º. Da Política Urbana e Rural. Capítulo 1º. Das Disposições Gerais. Artigo 312. A política de desenvolvimento urbano e rural do Distrito Federal, observados os princípios da Constituição Federal e as peculiaridades locais e regionais, tem por objetivo assegurar que a propriedade cumpra sua função social e possibilitar a melhoria da qualidade de vida da população, mediante: inciso 1º, adequada distribuição espacial das atividades socioeconômicas e dos equipamentos urbanos e comunitários, de forma compatível com a preservação ambiental e cultural. Inciso 2º, integração das atividades urbanas e rurais no território do Distrito Federal, bem como deste com a região geoeconômica e, em especial, com a região do entorno. Inciso 3º, estabelecimento de créditos e incentivos fiscais a atividades econômicas. Inciso 4º, participação da sociedade civil no processo de planejamento e controle do uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e rural. 5º, valorização, defesa, recuperação e proteção do meio ambiente natural e construído. 6º, proteção dos bens de valor histórico, artístico e cultural, dos monumentos, das paisagens naturais notáveis e, em especial, do conjunto urbanístico de Brasília. 7º, uso racional dos recursos hídricos para qualquer finalidade. Parágrafo único. As entidades filantrópicas que desenvolvem atividades de atendimento a menor carente, idoso ou portador de deficiência, declaradas de utilidade pública, terá o atendimento prioritário na obtenção de terrenos para sua instalação em áreas reservadas a entidades assistenciais. Artigo 313. É dever do Governo do Distrito Federal, nos termos de sua competência e em caso de utilidade pública e interesse social, efetuar desapropriações de bens destinados a uso comum ou especial, em áreas urbanas e rurais, assegurado o direito de indenização por benfeitórias e cessões dos titulares de arrendamento ou concessão de uso, quando for necessário a execução dos sistemas de abastecimento de água, energia elétrica, esgotos sanitários, controle de poluição, proteção a recursos hídricos e criação ou expansão de loteamentos urbanos. Revogado o parágrafo único do artigo 313 pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Capítulo 2º. Da Política Urbana. Artigo 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes. Ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano. Inciso 1º, o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território. Inciso 2º, o acesso de todos a condições adequadas de moradia, saneamento básico, transporte, saúde, segurança pública, educação, cultura e lazer. Inciso 3º, a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Inciso 4º, a manutenção, segurança e preservação do patrimônio paisagístico, histórico, urbanístico, arquitetônico, artístico e cultural, considerada a condição de Brasília como capital federal e patrimônio cultural da humanidade. 5º, a prevalência do interesse coletivo sobre o individual e do interesse público sobre o privado. 6º, o incentivo ao cooperativismo e ao associativismo, com apoio às suas iniciativas, na forma da lei. 7º, o planejamento para a correta expansão das áreas urbanas, quer pela formação de novos núcleos, quer pelo adensamento dos já existentes. Inciso 8º, a adoção de padrões de equipamentos urbanos, comunitários e de estruturas viárias compatíveis com as condições socioeconômicas do Distrito Federal. 9º, a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. Inciso 10, o combate a todas as formas de poluição. Inciso 11, o controle do uso e da ocupação do solo urbano, de modo a evitar a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes.
b. O parcelamento do solo e a edificação vertical e horizontal excessivos com relação aos equipamentos urbanos e comunitários existentes. C. A não edificação, subutilização ou não utilização do solo urbano edificável. Artigo 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: inciso 1º ao acesso à moradia, inciso 2º à contraprestação ao poder público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação, inciso 3º à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Seção 1º. Dos Planos Diretores de Ordenamento Territorial e Locais do Distrito Federal. Artigo 316. O Distrito Federal terá, como instrumento básico das políticas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. Parágrafo 1º. No sítio urbano tombado e inscrito como Patrimônio Cultural da Humanidade, o Plano de Desenvolvimento Local será representado pelo Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Parágrafo 2º. Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e os Planos de Desenvolvimento Local serão aprovados por lei complementar. Artigo 317. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal abrangerá todo o espaço físico do território e estabelecerá o macrozoneamento com critérios e diretrizes gerais para uso e ocupação do solo, definirá estratégias de intervenção sobre o território, apontando os programas e projetos prioritários, bem como a utilização dos instrumentos de ordenamento territorial e de desenvolvimento urbano. Parágrafo 1º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal tem como princípio assegurar a função social da propriedade, mediante o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à preservação do meio ambiente, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Parágrafo 2º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal deverá conter, no mínimo: primeiro, densidades demográficas para a macrozona urbana. Segundo, delimitação das zonas especiais de interesse social. Terceiro, delimitação das áreas urbanas onde poderão ser aplicados parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Quarto, delimitação das unidades de planejamento territorial. Quinto, limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento da macrozona urbana. Sexto, definição de áreas nas quais poderão ser aplicados os seguintes instrumentos: a. Direito de preempção. b. Outorga onerosa do direito de construir. c. Outorga onerosa da alteração de uso. d. Operações urbanas consorciadas. e. Transferência do direito de construir. Sétimo, caracterização da zona que envolve o conjunto urbano tombado em limite compatível com a visibilidade e a ambiência do bem protegido. Oitavo, sistema de gerenciamento, controle, acompanhamento e avaliação do plano. Parágrafo 3º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial deverá considerar as restrições estabelecidas para as unidades de conservação instituídas no território do Distrito Federal. Parágrafo 4º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal obedecerá às demais diretrizes e recomendações da Lei Federal para a Política Urbana Nacional. Parágrafo 5º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal terá vigência de 10 anos, passível de revisão a cada 5 anos, observado o disposto no artigo 320 desta Lei Orgânica. Artigo 318. Os Planos de Desenvolvimento Local e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, complementares ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, são parte integrante do processo contínuo de planejamento urbano.
Parágrafo 1º. A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecerá normas urbanísticas destinadas a regular as categorias de usos, por tipo e porte, e definirá as zonas e setores segundo as indicações de usos predominantes, usos conformes e não conformes. Parágrafo 2º. A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecerá, ainda, o conjunto de índices para o controle urbanístico a que estarão sujeitas as edificações, para as categorias de atividades permitidas em cada zona. Parágrafo 3º. A Lei de Uso e Ocupação do Solo deverá ser encaminhada à Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo Poder Executivo, no prazo máximo de 2 anos, a partir da vigência do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Artigo 319. Os planos de desenvolvimento local tratarão das questões específicas das regiões administrativas e das ações que promovam o desenvolvimento sustentável de cada localidade, integrando áreas rurais e urbanas, assim como detalharão a aplicação dos instrumentos de política urbana previstos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Parágrafo 1º. Os planos de desenvolvimento local serão elaborados por unidades de planejamento territorial, a partir do agrupamento das regiões administrativas definidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, em função da forma e da natureza das relações sociais e suas interações espaciais, além de fatores socioeconômicos, urbanísticos e ambientais. Parágrafo 2º. Os planos de desenvolvimento local serão elaborados e encaminhados à Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo Poder Executivo, no prazo máximo de 3 anos, a partir da data de vigência do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Parágrafo 3º. Os planos de desenvolvimento local terão como conteúdo mínimo: primeiro, projetos especiais de intervenção urbana. Segundo, indicação de prioridades e metas das ações a serem executadas. Terceiro, previsões orçamentárias relativas aos serviços e às obras a serem realizados. Parágrafo 4º. Os planos de desenvolvimento local serão elaborados pelo Poder Executivo, para o período de 5 anos, passíveis de revisão a cada ano, por iniciativa do Poder Executivo ou por iniciativa popular, mediante lei complementar específica, desde que comprovado o interesse público. Parágrafo 5º. O prazo de vigência do Plano de Desenvolvimento Local poderá ser prorrogado, mediante lei complementar específica de iniciativa do Poder Executivo, por até 5 anos, dentro da vigência do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Artigo 320. Só serão admitidas modificações no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, em prazo diferente do estabelecido no artigo 317, parágrafo 5º, para adequação ao zoneamento ecológico-econômico, por motivos excepcionais e por interesse público comprovado. Artigo 321. É atribuição do Poder Executivo conduzir, no âmbito do processo de planejamento do Distrito Federal, as bases de discussão e elaboração do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e dos Planos de Desenvolvimento Local, bem como sua implementação. Parágrafo único. É garantida a participação popular nas fases de elaboração, aprovação, implementação, avaliação e revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e dos Planos de Desenvolvimento Local. Artigo 322. Do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual deverão constar as propostas integrantes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial e dos Planos de Desenvolvimento Local. Artigo 323. O poder público do Distrito Federal, em relação a áreas não edificadas, subutilizadas ou não utilizadas, aplicará o disposto no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, a fim de impedir distorções e especulação da terra como reserva de valor. Seção 2ª. Do Sistema de Informação Territorial e Urbana do Distrito Federal. Artigo 324. O Sistema de Informação Territorial e Urbana do Distrito Federal englobará informações sobre: inciso 1º, aspectos regionais e microrregionais, físico-naturais, socioeconômicos e institucionais. Inciso 2º, uso e ocupação do solo.
Inciso 3º. Habitação, indústria, comércio, agricultura, equipamentos urbanos e comunitários, sistema viário e demais setores da economia. Inciso 4º. Qualidade ambiental e saúde pública. Parágrafo único. Fica assegurado ao cidadão o acesso a informações constantes do Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do Distrito Federal, obrigatória a divulgação pelo Poder Executivo daquelas de relevante interesse para a coletividade. Seção 3ª. Dos instrumentos das políticas de ordenamento territorial e de desenvolvimento urbano. Artigo 325. Na execução da política de ordenamento territorial, expansão e desenvolvimento urbanos, será utilizado um instrumento básico, definido no artigo 163 desta Lei Orgânica. Parágrafo único. Serão utilizados, ainda, quando couber, os instrumentos definidos na legislação do Distrito Federal e na regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Seção 4ª. Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. Artigo 326. O Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, estruturado em órgão superior, central, executivo, setoriais e locais, tem por finalidade a promoção do desenvolvimento do território, mediante: inciso 1º. Articulação e compatibilização de políticas setoriais com vistas à ordenação do território, planejamento urbano, melhoria da qualidade de vida da população e equilíbrio ecológico do Distrito Federal. Inciso 2º. Promoção das medidas necessárias à cooperação e articulação da ação pública e privada no território do Distrito Federal e região do entorno. Inciso 3º. Distribuição espacial adequada da população e atividades produtivas. 4º. Elaboração, acompanhamento permanente e fiscalização da execução do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, dos Planos de Desenvolvimento Local e do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Capítulo 3º. Da Habitação. Artigo 327. A política habitacional do Distrito Federal será dirigida ao meio urbano e rural, em integração com a União, com vistas à solução de cada carência habitacional, para todos os segmentos sociais, com prioridade para a população de média e baixa renda. Artigo 328. A ação do Governo do Distrito Federal na política habitacional será orientada em consonância com os planos diretores de ordenamento territorial e locais, especialmente quanto: inciso 1º. A oferta de lotes com infraestrutura básica. Inciso 2º. Ao incentivo para o desenvolvimento de tecnologias de construção de baixo custo, adequadas às condições urbana e rural. Inciso 3º. A implementação de sistema de planejamento para acompanhamento e avaliação de programas habitacionais. Inciso 4º. Ao atendimento prioritário às localidades localizadas em áreas de maior concentração da população de baixa renda, garantido financiamento para habitação. 5º. Ao estímulo e incentivo à formação de cooperativas de habitação popular. 6º. A construção de residências e a execução de programas de assentamento em áreas com oferta de emprego, bem como ao estímulo da oferta a programas já implantados. 7º. Ao aumento da oferta de áreas destinadas à construção habitacional. Parágrafo único. As cooperativas habitacionais de trabalhadores terão prioridade na aquisição de áreas públicas urbanas destinadas à habitação, na forma da lei. Artigo 329. Lei disporá sobre contratos de transferência de posse e domínio para os imóveis urbanos em programas habitacionais promovidos pelo poder público, observadas as seguintes condições. Inciso 1º. O título de transferência de posse e de domínio, conforme o caso, será conferido a homem ou mulher, independentemente do estado civil. Inciso 2º. Será vedada a transferência de posse àquele que, já beneficiado, a tenha transferido para outrem, sem autorização do poder público, ou que seja proprietário de imóvel urbano. Revogado o inciso 3º do artigo 329 pela emenda à Lei Orgânica nº 55, de 26 de novembro de 2009, DODF de 26 de novembro de 2009. Artigo 330.
O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual garantirão o atendimento às necessidades sociais por ocasião da distribuição dos recursos para aplicação em projetos de habitação urbana e rural pelos agentes financeiros oficiais de fomento. Artigo 331. É vedada a implantação de assentamento populacional sem que sejam observados os pressupostos obrigatórios de infraestrutura e saneamento básico, bem como o disposto no artigo 289. Capítulo 4. Do saneamento. Artigo 332. O Distrito Federal instituirá, mediante lei, plano de saneamento, constando ações articuladas com a União, estados e municípios, com o objetivo de melhorar as condições de vida da população urbana e rural, em consonância com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Artigo 333. O plano de saneamento obedecerá às seguintes diretrizes básicas. Inciso 1º, garantia de níveis crescentes de salubridade ambiental por meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, drenagem urbana e controle de vetores de doenças transmissíveis. Inciso 2º, a implantação de sistema de gerenciamento de recursos hídricos com a participação da sociedade civil. Inciso 3º, proteção de bacias e microbacias utilizadas para abastecimento de água à população. Inciso 4º, implantação de sistemas para garantir a saúde pública quando de acidentes climatológicos e epidemiológicos. 5º, incentivo às organizações públicas e privadas dedicadas ao desenvolvimento científico, tecnológico e gerencial na área do saneamento. 6º, articulação entre instituições, na área de saneamento, e integração com as demais ações de saúde pública, meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento urbano e rural. 7º, implementação de programas sobre materiais recicláveis e biodegradáveis, para viabilizar a coleta seletiva de lixo urbano. Artigo 334. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual garantirão o atendimento às necessidades sociais na distribuição dos recursos para aplicação em projetos de saneamento pelos agentes financeiros oficiais de fomento. Capítulo 5. Do transporte. Artigo 335. O sistema de transporte do Distrito Federal subordina-se aos princípios de preservação da vida, segurança, conforto das pessoas, defesa do meio ambiente e do patrimônio arquitetônico e paisagístico. Parágrafo 1º. O transporte público coletivo, que tem caráter essencial, nos termos da Constituição Federal, é direito da pessoa e necessidade vital do trabalhador e de sua família. Parágrafo 2º. O poder público estimulará o uso de veículos não poluentes e que viabilizem a economia energética, mediante campanhas educativas e construção de ciclovias em todo o seu território. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá restrições quanto à distribuição, comercialização e consumo de bebidas, com qualquer teor alcoólico, em estabelecimentos comerciais localizados em terminais rodoviários e às margens de rodovia sob jurisdição do Distrito Federal. Artigo 336. Compete ao Distrito Federal planejar, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre mediante licitação, os serviços de transporte coletivo, observada a legislação federal, cabendo à lei dispor sobre: inciso 1º, o regime das empresas e prestadores autônomos concessionários e permissionários de serviços de transporte coletivo, observada a legislação federal. Inciso 2º, os direitos dos usuários. Inciso 3º, a política tarifária, com a garantia de que o custo do serviço de transportes públicos coletivos deverá ser assumido por todos que usufruem do benefício, mesmo que de forma indireta, como o comércio, a indústria e o poder público. Inciso 4º, a obrigação de manter serviço adequado. Parágrafo 1º. É dever do poder público instalar sinais sonoros em vias de acesso a estabelecimentos públicos ou privados que atendam a portadores de deficiência visual.
Parágrafo 2º. A lei disporá sobre isenção ou redução de pagamento de tarifa do serviço de transportes públicos coletivos para estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área rural e urbana do Distrito Federal, inclusive a alunos de curso técnicos e profissionalizantes com carga horária igual ou superior a 200 horas-aula, reconhecidos pela Fundação Educacional do Distrito Federal ou pelo Ministério da Educação e Cultura, e aluno de faculdades teológicas ou instituições equivalentes. Artigo 337. Compete ao poder público planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal. Artigo 338. O sistema de transporte do Distrito Federal compreende: inciso 1º, transporte público de passageiros e de cargas; inciso 2º, vias de circulação de bens e pessoas e sua sinalização; inciso 3º, estrutura operacional; inciso 4º, transporte coletivo complementar. Parágrafo único. O sistema de transporte do Distrito Federal deverá ser planejado, estruturado e operado em conformidade com os planos diretores de ordenamento territorial e locais. Artigo 339. É assegurada a gratuidade nos transportes públicos coletivos a pessoas portadoras de deficiência, desde que apresentem carteira fornecida por órgãos credenciados, na forma da lei. Artigo 340. O poder público e as empresas operadoras dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal reconhecerão as convenções e acordos coletivos de trabalho, garantindo aos trabalhadores do setor, além dos direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal, outros que visem a melhoria da sua condição social. Artigo 341. O poder público não admitirá ameaça de interrupção ou deficiência grave na prestação do serviço por parte das empresas operadoras de transporte coletivo. Parágrafo único. O poder público, para assegurar a continuidade do serviço ou para sanar deficiência grave em sua prestação, poderá intervir na operação do serviço, assumindo total ou parcialmente, mediante controle dos meios humanos e materiais como pessoal, veículos, oficinas, garagens e outros. Artigo 342. A prestação dos serviços de transporte público coletivo atenderá aos seguintes princípios. Inciso 1º, compatibilidade da tarifa com o poder aquisitivo da população. Inciso 2º, conservação de veículos e instalações em bom estado. Inciso 3º, segurança. Inciso 4º, continuidade, periodicidade, disponibilidade, regularidade e quantidade de veículos necessários ao transporte eficaz. 5º, urbanidade e prestabilidade. Capítulo 6º. Da Política Agrícola. Artigo 343. A política agrícola do Distrito Federal será planejada e executada com a previsão da elaboração de Plano Plurianual de Desenvolvimento Agrícola, Plano de Safra e Plano Operativo Anual, na forma da lei. Parágrafo único. É assegurada, por intermédio do Conselho de Política Agrícola, a participação efetiva do setor de produção, com o envolvimento de produtores e trabalhadores rurais, setores de comercialização, armazenamento e transporte, na forma da lei. Artigo 344. Compete ao Governo do Distrito Federal implementar a política de desenvolvimento rural, asseguradas as seguintes medidas. Inciso 1º, promoção do zoneamento ecológico econômico, com vistas à diversificação agrícola, respeitada a aptidão natural de cada região para a produção agrícola, bem como para a preservação do meio ambiente. Inciso 2º, programas de estímulo creditício e fiscal, com a abertura de linhas de crédito especial em instituições financeiras oficiais, para micro, pequeno e médio produtor, com vistas a incentivar a produção de alimentos básicos para a população. Inciso 3º, programas de habitação, educação, saúde e saneamento básico, de modo a garantir a permanência do homem do campo e melhorar o bem-estar social das comunidades rurais. Inciso 4º, pesquisa e tecnologia adequadas às necessidades de produção e às condições socioeconômicas de produtores e trabalhadores rurais. 5º, incentivo ao cooperativismo e ao associativismo. 6º, criação de escolas fazendas, agrotécnicas, núcleos de treinamento, demonstração e experimentação de tecnologias.
Sétimo, programas de eletrificação, telefonia, irrigação, drenagem, correção e conservação do solo. Inciso 8º, disciplinamento da produção, comercialização, manipulação, transporte, armazenamento e uso de agrotóxicos, biocidas e assemelhados. Nono, estímulo à produção de alimentos para o mercado interno. Inciso 10, sistema de seguro agrícola. Inciso 11, agroindustrialização no meio rural e em pequenas comunidades, em escala adequada às condições do Distrito Federal e estreita articulação com as áreas de produção. 12. Orientação, assistência técnica e extensão rural para o aumento da produção e da produtividade, pela difusão de a. Tecnologia agrícola e de regeneração e conservação do solo. b. Noções de administração e organização rural. c. Medidas econômicas, sociais e políticas para a agricultura. d. Informações sobre o uso racional dos recursos naturais. e. Medidas de proteção ao meio ambiente. 13. Abastecimento e armazenamento. Inciso 14. Criação de mecanismos de apoio à comercialização da produção. Inciso 15. Efetivação de um sistema de defesa sanitária animal e vegetal. Inciso 16. Programas de fornecimento de insumos básicos e serviços de mecanização agrícola. Inciso 17. Construção e conservação de estradas vicinais, com vistas ao escoamento da produção agrícola. Parágrafo 1º. Os serviços constantes deste artigo, realizados pelos órgãos competentes do Distrito Federal, darão prioridade a micro, pequenos e médios produtores rurais. Parágrafo 2º. As instituições financeiras oficiais de fomento à produção rural do Distrito Federal informarão o Conselho de Política Agrícola e as entidades representativas dos produtores e trabalhadores rurais sobre o volume de recursos existentes para crédito agrícola. Parágrafo 3º. As ações de apoio econômico e social dos organismos do Distrito Federal estarão voltadas preferencialmente para beneficiar projetos de assentamento de produtores e trabalhadores rurais e para imóveis que cumpram a função social da propriedade. Parágrafo 4º. Lei específica estabelecerá normas de conservação, preservação e recuperação dos solos de uso agropecuário, bem como de fontes e outros mananciais de água, da flora e da fauna nas áreas rurais. Artigo 345. O poder público dispensará a micro, pequenos e médios produtores rurais, definidos em lei, tratamento jurídico diferenciado que os incentive por meio da simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, da eliminação ou redução destas, por meio de lei. Capítulo 7º. Da política fundiária e do uso do solo rural. Artigo 346. A política fundiária e do uso do solo rural do Distrito Federal será compatibilizada com as ações da política agrícola, observados os princípios constitucionais pertinentes, e terá por finalidade: inciso 1º, assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Inciso 2º, promover a ocupação ordenada do território em harmonia com as disposições do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Inciso 3º, permitir o aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais. Inciso 4º, incrementar a produção de alimentos. 5º, fixar o homem ao campo, valorizando o trabalho como instrumento de promoção social. 6º, preservar áreas que contenham recursos hídricos para a irrigação. 7º, promover o aproveitamento da propriedade em todas as suas potencialidades, em consonância com a vocação e capacidade de uso do solo e a proteção ao meio ambiente. Artigo 347. É vedada a destinação de terras rurais públicas do Distrito Federal, quando se tratar de interesse social para assentamentos agrários de trabalhadores rurais, previstos em lei. Inciso 1º, a membros e servidores dos poderes executivo, judiciário e legislativo, incluídos os tribunais de contas, bem como a dirigentes de órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º, a cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo ascendente ou descendente até 1º grau, ou afim das autoridades indicadas no inciso 1º. Inciso 3º, ao mesmo beneficiário, mais de uma parcela ou lote rural. Inciso 4º, a proprietário de imóvel rural e a beneficiário de concessão de uso ou arrendamento, sejam pessoa física ou jurídica, ainda que por cônjuge, companheiro ou preposto revogado. Parágrafo único do artigo
347 pela Emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Artigo 348. Somente poderão ser beneficiários da assistência dos órgãos especializados do Distrito Federal e de seus estabelecimentos oficiais de crédito os titulares ou concessionários de imóveis rurais cuja forma ou projeto de exploração atenda ao princípio da função social da propriedade. Parágrafo 1º. O Governo do Distrito Federal procederá bienalmente ao levantamento e cadastramento das terras públicas rurais de seu território, com vistas a identificar aquelas que não cumpram sua função social, bem como os concessionários inadimplentes. Parágrafo 2º. Será livre o acesso às informações do cadastro de terras públicas rurais, mediante solicitação do interessado. Artigo 349. É dever do Governo do Distrito Federal intervir, diretamente e nos limites de sua competência, no regime de utilização da terra, seja para estabelecer a racionalização econômica da malha fundiária, seja para prevenir ou corrigir o uso antissocial da propriedade. Título 8º. Das Disposições Gerais. Artigo 350. É assegurada aos servidores públicos do Distrito Federal a contagem integral de tempo de serviço efetivamente prestado à União, Estados e municípios para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 351. Fica mantida a consultoria jurídica do Gabinete do Governador com suas atuais atribuições e competências. Artigo 352. O poder público desenvolverá esforços, com a participação dos setores organizados da sociedade e com a aplicação de pelo menos 50% dos recursos a que se refere o artigo 241, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental. Artigo 353. Cabe à Câmara Legislativa a análise e a autorização preliminar para a implantação de nova tecnologia no sistema operacional de transporte coletivo do Distrito Federal, ressalvados os projetos em andamento e os a eles relacionados. Artigo 354. O dia 20 de novembro será considerado, no calendário oficial do Distrito Federal, como o Dia da Consciência Negra. Artigo 355. O poder público, observado o disposto na Constituição Federal e na legislação pertinente, estimulará, apoiará e divulgará o cooperativismo e outras formas associativas. Artigo 356. Os integrantes dos conselhos criados por esta lei, indicados pelo poder público, terão seus nomes referendados pela Câmara Legislativa, ressalvados os membros natos. Artigo 357. O orçamento anual fixará um montante de recursos destinados a atender, no exercício, a financiamento de programas relativos à promoção do emprego e inserção no mercado de trabalho. Artigo 358. O Poder Executivo gestionará junto ao Governo Federal com vistas à regularização do artigo 16, parágrafo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, com o objetivo de constituir o acervo patrimonial do Distrito Federal, mediante transferência de bens da União. Artigo 359. Às entidades filantrópicas e assistenciais sem fins lucrativos, consideradas de utilidade pública, poderá ser outorgada a concessão de direito real de uso sobre imóvel do Distrito Federal, mediante prévia autorização do Poder Legislativo. Artigo 360. Cabe ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal estabelecer a política que assegure sua preservação. Artigo 361. Os cargos de direção dos departamentos de fiscalização atinentes à carreira de fiscalização e inspeção do Distrito Federal serão exercidos preferencialmente por servidores integrantes da carreira. Artigo 362. Serão obrigatoriamente apreciados em audiência pública. Inciso 1º, projetos de licenciamento de obras e serviços que envolvam impacto ambiental. Inciso 2º, atos que envolvam modificação do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico, paisagístico ou cultural do Distrito Federal.
Inciso 3º, obras que comprometam mais de 5% do orçamento do Distrito Federal. Parágrafo 1º. A audiência prevista neste artigo deverá ser divulgada em pelo menos 2 órgãos da imprensa de circulação regional, com a antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo 2º. O órgão concedente dará conhecimento das audiências públicas ao Ministério Público competente. Artigo 363. O poder público disciplinará em lei as relações da empresa pública com o Distrito Federal e a sociedade. Artigo 364. Cabe à Polícia Civil, quando solicitada, dar segurança pessoal aos candidatos a governador e vice-governador, a partir da homologação de sua candidatura. Artigo 365. É vedada a participação de qualquer pessoa, ressalvados os secretários de governo, ainda que na condição de suplente, em mais de um conselho, comissão, comitê, órgão de deliberação coletiva ou assemelhado, no âmbito da administração direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal. Nota: fica substituída a expressão secretário de governo do Distrito Federal por secretário de Estado do Distrito Federal, conforme emenda à Lei Orgânica nº 44 de 29 de novembro de 2005, DODF de 9 de dezembro de 2005. Parágrafo 1º. É vedada a remuneração pela participação em mais de um conselho. Acrescentado parágrafo 2º ao artigo 365 pela emenda à Lei Orgânica nº 60, de 2011, DODF de 26 de dezembro de 2011. Parágrafo 2º. A proibição de que trata o artigo 19, parágrafo 8º, aplica-se à designação para integrar conselho, comissão, comitê, órgão de deliberação coletiva ou assemelhado. Acrescentado o artigo 366 pela emenda à Lei Orgânica nº 93, de 2015, DODF de 4 de março de 2016. Artigo 366. O empregado público de empresa pública ou sociedade de economia mista integrante da administração indireta do Distrito Federal tem o direito de optar pela mudança do regime de trabalho seletista para o estatutário. Parágrafo único. O direito de opção previsto no caput, inciso 1º, aplica-se somente a um empregado contratado até 4 de outubro de 1988, inclusive, após essa data, a um empregado contratado mediante prévia aprovação em concurso público. B. Ao caso de empresa pública ou sociedade de economia mista. 1. Em liquidação. Ou 2. Em extinção. Ou 3. Dependente financeiramente do Distrito Federal. Inciso 2º, possui caráter a. Irrevogável. B. Irretratável. Inciso 3º, não altera a natureza jurídica da empresa pública ou sociedade de economia mista. Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. Fica criado o Conselho de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal a ser integrado por representantes de entidades da sociedade civil e de órgãos governamentais envolvidos com a geração e aplicação do conhecimento científico e tecnológico e com as consequências e impactos delas resultantes, nos termos da lei. Parágrafo único. O Conselho de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal formulará, acompanhará e avaliará o Plano de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Artigo 2º. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Legislativa no prazo de 120 dias, contados da publicação desta lei orgânica, projeto de lei que disporá sobre a organização, estruturação e funcionamento do sistema de controle interno do Distrito Federal, de forma a atender aos ditames dos artigos 77 e 80 desta lei orgânica e artigo 74 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O sistema de controle interno compreende as funções de planejamento, orçamento, administração financeira, contabilidade, auditoria e patrimônio. Parágrafo 2º. As atribuições, competências e respectivas funções de confiança do sistema de controle interno serão exercidas preferencialmente por integrantes das carreiras funcionais correspondentes. Artigo 3º. O Poder Executivo, conforme disposto no artigo 37, da Constituição Federal, remeterá à Câmara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei que disporá sobre a precedência da administração fazendária e de seus servidores fiscais em suas áreas de competência e jurisdição.
Artigo 4º. No prazo de 60 dias a contar da publicação desta lei, o Tribunal de Contas do Distrito Federal remeterá à Câmara Legislativa projeto de lei que disporá sobre sua organização à vista das diretrizes estabelecidas nesta lei orgânica, assegurada entre os dois órgãos a isonomia prevista no artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 5º. A imprensa oficial e a imprensa dos demais órgãos da administração direta, indireta, autarquias e fundações do Distrito Federal, bem como a Câmara Legislativa, imprimirão o texto integral da lei orgânica para distribuição gratuita à população do Distrito Federal. Parágrafo único. A distribuição a que se refere este artigo será destinada a escolas, bibliotecas, sindicatos, igrejas e outras instituições representativas da comunidade do Distrito Federal. Artigo 6º. O Poder Executivo enviará à Câmara Legislativa, no prazo de 120 dias a partir da promulgação desta lei orgânica, projeto de lei que disporá sobre a concessão das gratificações previstas no artigo 232, parágrafo 1º, que não poderão ser inferiores a: inciso 1º, 12% para educadores, técnicos e auxiliares que atuem com alunos portadores de necessidades educativas especiais, em atendimento exclusivo, centro de ensino especial e sala de recursos, ou com portadores de deficiência mental leve, DML, portadores de deficiência mental moderada, DMM, portadores de deficiência da audição, DA, portadores de deficiência de visão, DV, superdotados, DS, bem os que atendam a crianças e adolescentes com problema de conduta ou de situação de risco e vulnerabilidade. Inciso 2º, 20% para educadores, técnicos e auxiliares que atuem em educação de crianças precoces ou autistas, ou ainda em regime itinerante. Inciso 3º, 25% para educadores, técnicos e auxiliares que atuem com portadores de deficiências graves, física, mental ou múltipla, ou em regime itinerante domiciliar. Artigo 7º. A regulamentação da autonomia relativa da Polícia Civil ocorrerá no prazo de 180 dias após a promulgação desta lei orgânica. Artigo 8º. Preenchimento das vagas de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de Procurador-Geral do Ministério Público junto ao mesmo tribunal, obedecerá ao seguinte. Primeiro, no preenchimento das vagas do Conselho do Tribunal de Contas do Distrito Federal, existentes ou que venham a ocorrer, será observado inicialmente o número de vagas destinadas à indicação da Câmara Legislativa, após o que será observada a proporcionalidade prevista no art. 82, parágrafo 2º, inciso 2º. Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas será indicado, em lista tríplice, pelos integrantes da carreira, e nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo único. Lei complementar, a ser proposta no prazo de 60 dias da promulgação desta lei orgânica, por iniciativa do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto da instituição e disporá sobre a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, de provimento por concurso público de provas e títulos. Artigo 9º. Fica instituída junto à estrutura orgânica da Polícia Civil a carreira de apoio policial, com aproveitamento dos servidores administrativos concursados em exercício na instituição e quadro definido na forma da lei. Artigo 10. Compete ao Distrito Federal prestar assistência judiciária aos necessitados, por intermédio do Centro de Assistência Judiciária, enquanto não editada a Lei Complementar Federal que disponha sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal, facultando a seus atuais ocupantes optar pelos serviços jurídicos das autarquias ou fundações. Parágrafo 1º. O exercício da competência do Centro de Assistência Judiciária é privativo dos integrantes da categoria de assistente jurídico do Distrito Federal. Parágrafo 2º. O diretor do Centro de Assistência Judiciária e os chefes de núcleo serão nomeados entre os integrantes da categoria funcional de assistente jurídico do Distrito Federal. Parágrafo 3º. Aplicam-se aos assistentes jurídicos do Distrito Federal os mesmos direitos, deveres, garantias e vencimentos dos procuradores do Distrito Federal.
Acrescentados os parágrafo 4º e 5º ao artigo 10 do Ato das Disposições Transitórias pela Emenda à Lei Orgânica nº 56, de 2010, DODF de 24 de março de 2010. Parágrafo 4º. A escolha do diretor-geral do Centro de Assistência Judiciária, na forma do parágrafo 2º, deverá recair sobre integrante da carreira maior de 35 anos, a partir de lista tríplice formada pelos integrantes da carreira, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 5º. Ao Centro de Assistência Judiciária são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do artigo 134, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Artigo 11. O Poder Executivo expedirá decreto no prazo de 90 dias a contar da promulgação da Lei Orgânica, com a consolidação da legislação vigente, relativa a cada um dos tributos, repetindo a providência, nos anos subsequentes, até o dia 31 de janeiro de cada ano. Artigo 12. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias da promulgação desta lei orgânica, submeterá à apreciação e deliberação do Poder Legislativo o projeto do Código Tributário do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O Poder Executivo do Distrito Federal reavaliará as isenções, benefícios e incentivos fiscais em vigor e proporá ao Poder Legislativo as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Após 6 anos da promulgação desta lei orgânica, as isenções, benefícios e incentivos fiscais que não forem confirmados por lei considerar-se-ão revogados. Artigo 13. Até a promulgação da lei complementar referida no artigo 169 da Constituição Federal, o Distrito Federal não poderá despender com pessoal mais do que 65% do valor das respectivas receitas correntes. Parágrafo único. Quando a despesa de pessoal exceder ao limite previsto no caput, deverá retornar aquele limite, reduzindo-se o percentual excedente à razão de 1/5 por ano, na forma do artigo 38 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal. Artigo 14. Os fundos existentes na data da promulgação desta lei orgânica extinguir-se-ão no prazo de 3 anos, caso não sejam ratificados pela Câmara Legislativa. Artigo 15. Para o recebimento de recursos públicos, a partir da promulgação desta lei orgânica, as entidades beneficentes serão submetidas a reexame e recadastramento para a verificação de sua condição de utilidade pública ou benemerência, conforme a lei. Parágrafo único. O Poder Executivo manterá sistema de controle interno integrado, com vistas a identificar a situação de inadimplência de toda e qualquer entidade beneficiária de recursos públicos sob qualquer título ou forma. Artigo 16. É assegurado o exercício cumulativo de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, que estivessem sendo exercidos na administração pública direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal, na data da promulgação da Constituição Federal. Parágrafo único. Excetuam-se das disposições do caput os cargos privativos de médico, nos termos do estabelecido no artigo 37, XVI-C da Constituição Federal. Artigo 17. Fica criado o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, IPASF, cujos beneficiários são servidores da administração pública direta, indireta e fundacional, bem como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal. Parágrafo 1º. A regulamentação da estrutura, funcionamento e atribuições do órgão de que trata o caput será fixada no prazo de até 60 dias da promulgação da lei orgânica. Parágrafo 2º. É vedada ao poder público a criação ou manutenção, com recursos públicos, de carteiras especiais de previdência social destinadas aos ocupantes de cargos eletivos. Parágrafo 3º. É facultado aos deputados distritais vincular-se à Previdência do Distrito Federal. Artigo 18. Compete ao Poder Público criar o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e o Conselho Regional de Assistência Social, na forma da lei.
Parágrafo 1º. O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, de caráter permanente e autônomo, terá competência normativa e deliberativa na formulação da política do setor. Parágrafo 2º. O Conselho, referido no parágrafo anterior, será composto paritariamente por representantes de: inciso 1º, usuários da assistência social; inciso 2º, trabalhadores da área de assistência social; inciso 3º, entidades não governamentais prestadoras de serviços assistenciais sem fins lucrativos; inciso 4º, entidades governamentais de assistência social. Parágrafo 3º. O Conselho Regional de Assistência Social subsidiará o Conselho de Assistência Social na definição de políticas e programas da área de assistência social do Distrito Federal no âmbito das regiões administrativas, bem como fiscalizará as ações e a aplicação de recursos financeiros. Parágrafo 4º. O Conselho, referido no parágrafo anterior, será composto paritariamente por representantes de: inciso 1º, usuários da assistência social; inciso 2º, trabalhadores da área de assistência social; inciso 3º, entidades não governamentais de assistência social. Artigo 19. Fica criado o Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal, com estrutura e composição definidas em lei baseadas no critério da representatividade, responsável pelo planejamento, normatização, fiscalização e coordenação da educação física, desporto e lazer no Distrito Federal. Artigo 20. A lei disporá sobre a criação e regulamentação do Conselho de Defesa do Consumidor do Distrito Federal. Artigo 21. A lei disporá sobre a criação e regulamentação do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Artigo 22. Fica criado o Conselho do Idoso do Distrito Federal, encarregado de formular diretrizes, promover políticas para a terceira idade e implementá-las, na forma da lei. Artigo 23. Fica criado o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência do Distrito Federal, encarregado de formular diretrizes e promover políticas para o setor. Artigo 24. A lei disporá sobre a criação e funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro do Distrito Federal. Artigo 25. A lei disporá sobre a criação e regulamentação do Conselho de Direitos da Mulher do Distrito Federal. Artigo 26. O poder público, com a participação dos órgãos representativos da comunidade, promoverá o zoneamento ecológico-econômico do território do Distrito Federal no prazo de 24 meses da promulgação desta lei orgânica. Parágrafo único. A aprovação e modificações do zoneamento ecológico-econômico do Distrito Federal devem ser objeto de lei ordinária. Artigo 27. Fica criado o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, de composição paritária, do qual participarão os representantes do poder público, de entidades não governamentais relacionadas com a questão ambiental e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Artigo 28. O poder público criará o Conselho de Transportes do Distrito Federal, destinado a promover gestão democrática do sistema de transporte, com atribuições definidas em lei. Artigo 29. O ocupante de imóvel rural público do Distrito Federal, de área não superior a 25 hectares, que na data da promulgação desta lei orgânica tenha moradia efetiva comprovada e produção agrícola no local, durante 5 anos ininterruptos, poderá requerer título de concessão de uso, desde que: inciso 1º, não seja proprietário, arrendatário ou concessionário de imóvel rural; inciso 2º, tenha na agropecuária sua única atividade; inciso 3º, a área ocupada não seja de relevante interesse ecológico. Parágrafo único. É garantido o reassentamento em outra área rural às pessoas referidas no caput, quando ocupantes de área de relevante interesse ecológico. Artigo 30. Serão revistos, no prazo máximo de 1 ano de promulgação desta lei orgânica, os atuais contratos de concessão de uso, de arrendamento e demais contratos de transferência de posse de terras urbanas e rurais.
Parágrafo 1º. Nos casos de rescisão de contrato de concessão de uso ou arrendamento pela parte concedente, o concessionário fará jus à indenização pelas benfeitórias úteis e necessárias, constantes no plano de utilização. Parágrafo 2º. As terras retomadas pelo governo do Distrito Federal serão destinadas a assentamento de micro, pequenos e médios produtores e trabalhadores rurais ou à preservação ambiental, nos termos da lei. Artigo 31. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Legislativa, no prazo máximo de 180 dias da promulgação desta lei orgânica, projeto de lei complementar relativo ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que poderá ser revisto na primeira sessão legislativa da legislatura subsequente, contando-se, a partir de então, os prazos de que trata o título 7º, capítulo 2º, seção 1º. Parágrafo único. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial a que se refere o caput tomará por base o Plano Diretor em vigência na data de promulgação desta lei orgânica. Artigo 32. Os loteamentos localizados em zonas rurais, urbanas e de expansão urbana realizados sem autorização e registro competentes deverão ser objeto de regularização ou desconstituição, após análise realizada nos termos da legislação federal e distrital aplicável. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, os coeficientes básicos de aproveitamento das áreas de regularização serão definidos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Artigo 33. Fica reservado, para a construção do prédio definitivo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o terreno em forma de trapézio, com área aproximada de 60.000 metros quadrados, situado no eixo monumental, com os seguintes limites e confrontações. Inciso 1º ao norte, com a via N1, oeste. Inciso 2º ao sul com a via S1, oeste. Inciso 3º a oeste com a Praça do Buriti. Inciso 4º a leste, com uma linha imaginária paralela à confrontação oeste e distante desta 260 metros. Artigo 34. O Poder Executivo, no prazo de 90 dias da promulgação da lei orgânica, encaminhará à Câmara Legislativa projeto de lei que disporá sobre o regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Artigo 35. A lei criará o Sistema Integrado de Ensino, Educação e Extensão Rural (SIM/Rural), órgão vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal e estabelecerá sua estrutura e objetivos. Artigo 36. A lei instituirá a Universidade Regional do Planalto, Uniplan, órgão vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal e estabelecerá sua estrutura e objetivos. Artigo 37. O poder público identificará as áreas para o ajuizamento de ações discriminatórias e divisórias, com vistas a separar as terras públicas das particulares, mantendo o cadastro atualizado das áreas públicas, das particulares e das áreas públicas que ainda estejam em comum com terceiros, disponibilizando a consulta pública. Artigo 38. Para efeito do disposto no artigo 243, o Poder Executivo enviará para apreciação da Câmara Legislativa o Plano de Educação do Distrito Federal para o biênio de 1993 a 1995, no prazo de 180 dias da promulgação desta lei orgânica. Artigo 39. Será instituído por lei o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, assegurada a participação de entidades representativas no estudo e encaminhamento dos programas, planos e projetos de sua competência. Artigo 40. O Poder Executivo enviará no prazo de 90 dias, após a promulgação da lei orgânica, lei complementar dispondo sobre a organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que estabelecerá a unificação do sistema jurídico do Distrito Federal. Artigo 41. Até que se atinja o limite máximo e a relação de valores entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos, previstas no artigo 19(10), é vedada a redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter individual, adquiridas em razão de tempo de serviço. Parágrafo único.
Atingido o limite referido no caput, a redução aplicar-se-á independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor. Artigo 42. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 180 dias de promulgação desta lei orgânica, elaborará a lei de que trata o artigo 221, parágrafo 3º. Artigo 43. A revisão desta lei orgânica será realizada logo após a revisão da Constituição Federal. Artigo 44. Até que seja regulamentado o artigo 7º, 11 da Constituição Federal, os incentivos e benefícios referidos no artigo 172 serão concedidos em caráter prioritário às empresas que, mediante acordo com seus empregados, estabeleçam a participação deles em seus resultados. Artigo 45. Para a erradicação do analfabetismo, em cumprimento ao que dispõe o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o artigo 352 desta lei orgânica, o Poder Público do Distrito Federal, inciso 1º, destinará, nos cursos de formação de magistério para o ensino fundamental, mínimo de 30% de carga horária do estágio supervisionado para monitoria a turmas de alfabetização de jovens e adultos, reconhecida sua validade curricular. Inciso 2º, reconhecerá como aproveitamento de estudos atividades de alunos do ensino médio que participem de programa de alfabetização de jovens e adultos. Inciso 3º, promoverá por intermédio da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com a colaboração de instituições públicas e entidades civis, a oferta intensiva de cursos de formação de alfabetizadores de jovens e adultos. B. A reciclagem de professores que atuam no ensino fundamental e em alfabetização de jovens e adultos. C. A elaboração de material didático adequado ao ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos. D. A realização de projetos de pesquisa voltados para a solução de problemas ligados à alfabetização de jovens e adultos. Inciso 4. Envidará todos os esforços para erradicar o analfabetismo entre os servidores públicos do Distrito Federal no prazo de 2 anos, incluída a destinação de 2 horas de sua jornada de trabalho para esse fim, sem prejuízo dos direitos e garantias estatutárias. 5º, assegurará que, durante o período estipulado para a erradicação do analfabetismo no Distrito Federal, os meios de comunicação social pertencentes ao Distrito Federal veiculem anúncios, mensagens e avisos diários de apoio à alfabetização de jovens e adultos, bem como destinem 30 minutos por semana para a emissão de programa com o mesmo fim. Revogado o caput do artigo 46 do ADT pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Revogado o parágrafo 1º do artigo 46 do ADT pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Parágrafo 2º. Benefício estabelecido no parágrafo 1º estende-se aos professores da Fundação Educacional do Distrito Federal da tabela de pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e aposentado anteriormente à Lei 119, de 16 de agosto de 1990, mediante complementação dos proventos da aposentadoria, garantida pelo Governo do Distrito Federal aos regidos pelo regime jurídico único. Parágrafo 3º. O Poder Executivo, no prazo de 90 dias da promulgação da Lei Orgânica, regulamentará o disposto neste artigo. Artigo 47. O Poder Público implantará, no prazo de 3 anos, da promulgação da Lei Orgânica, sistema de creche para atendimento a filhos de servidores da administração direta, indireta e fundacional. Parágrafo único. As unidades de creche existentes nas entidades mencionadas no caput passarão a integrar os órgãos a que estão vinculados os servidores beneficiários. Artigo 48. O Poder Executivo deverá realizar, no prazo de 60 dias da promulgação da Lei Orgânica, estudo sobre os mecanismos de financiamento do setor público, incluídas transferências vinculadas ao produto da arrecadação federal, bem como de outras transferências negociadas.
Parágrafo 1º. O resultado do estudo referido no caput deverá ser publicado, destacadas as vantagens e desvantagens do Distrito Federal no atual sistema tributário nacional. Parágrafo 2º. O governador do Distrito Federal, com base no estudo realizado, poderá propor ao governo federal revisão dos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 49. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Distrito Federal será criado por lei, com finalidade de: inciso 1º, investigar violações a direitos humanos no Distrito Federal. Inciso 2º, encaminhar denúncias a quem de direito. Inciso 3º, propor soluções. Artigo 50. O disposto no artigo 221, parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica será implantado no prazo máximo de 10 anos de sua promulgação. Parágrafo único. A implantação gradativa das medidas a que se refere o caput constará obrigatoriamente do Plano de Educação do Distrito Federal. Acrescentado o artigo 50-A pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 79, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Artigo 50-A. O disposto no artigo 221, parágrafo 1º, deve ser implementado progressivamente, até 2016, nos termos do Plano de Educação do Distrito Federal e do Plano Nacional de Educação, com apoio técnico e financeiro da União. Revogado o artigo 51 do ADT pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Artigo 52. O Poder Executivo enviará no prazo de 180 dias da promulgação desta Lei Orgânica, projeto de lei que criará o Conselho Superior de Segurança Pública. Revogado o artigo 53 do ADT pela emenda à Lei Orgânica do DF nº 80, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Artigo 54. Será criada, no prazo de 120 dias da promulgação desta lei orgânica, comissão composta de membros dos poderes executivo e legislativo do Distrito Federal, para reestudar a área geográfica do quadrilátero definido pela Comissão Cruz, com vistas à possível ampliação da base territorial do Distrito Federal. Artigo 55. Fica criado, nos termos da Constituição Federal, o Sistema de Radiodifusão Comunitária do Distrito Federal, sistema público diverso do privado e do estatal, e complementar a estes, sem fins lucrativos, segundo o princípio consagrado pela Constituição Federal, sob controle social e gestão democratizada, formado por emissoras de radiotelevisão de baixa potência, para uso educativo, cultural e comunitário. Ficam acrescentados os artigos 56 e 57 à Lei Orgânica do Distrito Federal em seu ato das disposições transitórias, pela emenda à Lei Orgânica N. 40 de 10 de março de 2003. Artigo 56. Até a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, o governador do Distrito Federal poderá enviar, precedido de participação popular, projeto de lei complementar específica que estabeleça o uso e a ocupação de solo, ainda não fixados para determinada área, com os respectivos índices urbanísticos. Parágrafo único. A alteração dos índices urbanísticos, bem como a alteração de uso e desafetação de área, até a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, poderão ser efetivadas por leis complementares específicas de iniciativa do governador, motivadas por situação de relevante interesse público e precedidas da participação popular e de estudos técnicos que avaliem o impacto da alteração, aprovados pelo órgão competente do Distrito Federal. Artigo 57. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Legislativa do Distrito Federal proposta de revisão e adaptação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal ao disposto nesta lei orgânica, bem como a elaboração e atualização da Lei de Uso e Ocupação do Solo e dos Planos de Desenvolvimento Local.
Fica acrescentado o art. 58 à Lei Orgânica do Distrito Federal em seu ato das disposições transitórias pela emenda à Lei Orgânica número 45, de 11 de maio de 2006, DODF 16 de maio de 2006, produzindo efeitos nos termos do artigo 106, primeiro, do Código Tributário Nacional. Artigo 58. O disposto no inciso 2º do artigo 131 não se aplica às leis publicadas em 2006 cujos projetos tenham sido apreciados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em 2005. Fica acrescentado o artigo 59 pela emenda à Lei Orgânica número 49, de 17 de outubro de 2007, DODF de 22 de outubro de 2007. Artigo 59. Os planos diretores locais vigentes serão mantidos e incorporados, no que for pertinente, ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, à Lei de Uso e Ocupação do Solo e aos Planos de Desenvolvimento Local. Parágrafo único. Os índices urbanísticos e usos que fazem parte dos planos diretores locais vigentes só poderão ser alterados mediante nova consulta pública à sociedade e aprovação por meio de lei complementar. Fica acrescentado o artigo 60 pela emenda à Lei Orgânica número 117, de 11 de dezembro de 2019, DODF de 18 de dezembro de 2019. Artigo 60. As dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 para a Fundação de Apoio à Pesquisa não empenhadas até a publicação da emenda à Lei Orgânica que originou este artigo podem ser utilizadas pelo Poder Executivo para a abertura de créditos adicionais destinados à suplementação de despesas obrigatórias ou necessárias ao funcionamento de outras unidades orçamentárias do Distrito Federal.